Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, estamos de volta ao curso Fé, no módulo 2, cujo título é Como Tomar Posse da Bênção, e nós estamos na lição de número 3. A lição de número 3, nós estamos na parte P dela, sobre os endemoniados, o endemoniado dos Gadarenos. Um homem que Jesus foi para libertá-lo dos demônios, vivia completamente possuído pelas forças das trevas, vivia numa situação tamanha de sofrimento, oprimido pelos demônios, já não tinha mais vontade própria, e Jesus o libertou. E nós estamos vendo que é um texto que vai nos dar muitas lições. Na parte anterior, nós falamos sobre Jesus chegando à outra margem. Você sabe que enquanto ele estava a caminho, atravessando o mar da Galileia, o diabo levantou-se uma tremenda tempestade. E isto é uma lição para nós. Quando Jesus, a bênção de Deus, está chegando a nós, sempre vem antes uma tormenta. É o diabo que quer, porque quer, nos tirar da posição espiritual. E muitas pessoas o obedecem, o seguem, deixam com que ele tenha sucesso em suas vidas. Muitas pessoas dão ouvidos a esses espíritos enganadores e quando acordam, já é tarde. Agora, ele já consumou a sua obra, já fez a sua destruição e a pessoa chora a vida toda, quando ela deveria ter permanecido firme e inabalável. Mas, missionário, se a situação é problemática, a tentação é forte, o que eu vou fazer? Bom, o Senhor Jesus perguntou a eles por que eles eram tão tímidos. É você não ser tímido, não ser bobo, é você não aceitar a investida do mal. É você se firmar na palavra e decididamente enfrentar qualquer situação com assim diz o Senhor, e você vencerá em nome de Cristo. Porque não há razão, se Deus lhe deu uma promessa, lhe deu uma palavra, Deus lhe deu os meios para você tomar posse daquilo, para vencer. Ele não falaria uma coisa por falar. E ele deu o meio para nós. Ele deu a palavra para nós, deu os meios. Por exemplo, a Bíblia diz que fomos sarados pelas feridas de Jesus. Você não tem que ser tímido em reivindicar a sua cura. Mas talvez não seja a vontade de Deus. Que história fiada é essa que talvez não seja a vontade de Deus? Então ele daria para você uma revelação de que Jesus já levou a sua doença e não é a vontade de Deus de curar, ou Deus talvez não tenha condição de me curar. Meu irmão, Deus pode fazer, no abrir e fechar de olhos, qualquer coisa necessária. Agora, o diabo vem com a sua tempestade de incredulidade, de dúvida, de pecado, de perseguição, de aumento até do problema, para que você acredite nele. Jesus perguntou aos discípulos, como é que vocês ainda não têm fé? É preciso que nós estejamos na palavra de tal maneira para nós não sermos derrotados. Então nós vamos agora a Marcos capítulo 5. Não vou ler todo o texto, seriam 20 versículos, e quando eu ler isso aqui já teria terminado a parte aqui da nossa aula do curso Fé. Mas nós vamos agora na seção B dessa letra P,
ver os versículos 1 e 2. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Isso nós vimos na parte anterior. Eles chegaram. Quem tem um propósito na palavra de Deus sempre chega, sempre consegue, sempre alcança. Não importa o que o inimigo diz, a gente vai chegar lá. E diz assim o 2: E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com um espírito imundo. Entenda bem, eles chegaram e o demônio não fez nada ainda. Quando Jesus saiu do barco, quando Jesus se deu a conhecer, quando Jesus se revelou, o endemoniado veio até Jesus. Entenda o seguinte: você tem uma bênção de Deus para abrir um comércio. Deus lhe deu, pela palavra dele, que vai lhe abençoar. Isso vai ocorrer quando? Quando você se der a conhecer como uma pessoa que tem a bênção de Deus. Eu vou tentar clarear mais. Eu sou um pastor. O Senhor Deus me dá uma chamada para que eu vá a uma região onde não há igrejas, principalmente que prega o evangelho completo, para eu fazer uma grande obra. O demônio vai usar de todos os meios para que eu não chegue lá. Eu chego. Eu tenho um propósito. Mas se eu não me der a conhecer, se eu não sair do barco, se eu não deixar Cristo aparecer através de mim, as pessoas não virão. Eu tenho encontrado com pregadores que têm chorado e dito: olha, aqui é muito duro, aqui é muito difícil. Essa região aqui parece que é uma região estéril. Eu estou me lembrando agora, em 77, Deus me usou para fundar uma igreja, que é uma grande denominação no Brasil. E nós tínhamos um salãozinho pequenininho. Abrimos lá no cinema, aí eu aluguei um salão, coloquei um programa na rádio. E um dos grandes líderes do Rio de Janeiro, na época, me chamou. A gente travava uma grande amizade, travamos até agora. E ele disse: irmão Soares, o irmão está fazendo a pior besteira da sua vida. Ele tinha uma igreja pequena nessa região. Ele disse: olha, você sabe que eu sou um líder, um homem carismático, um homem de multidões. E era. Eu já tinha viajado com ele para várias outras regiões do estado do Rio de Janeiro, e o homem superlotava as igrejas. Você sabe que eu não sou bobo. Por que a minha igreja está pequena nessa região? Porque essa região é estéril. Isso aqui não nasce nada. Ninguém quer saber de Deus aqui. Eu fiquei ouvindo ele. E o irmão pôs programa de rádio: vai gastar seu dinheiro à toa. Para com isso. Vai para essa outra região onde eu tenho igreja boa. Lá você vai ter uma multidão e eu lhe ajudo lá. O demônio estava usando esse irmão. Eu educadamente ouvi, não dei atenção para ele, continuei falando de Jesus. Olha, eu cansei de pregar nessa região para mais de 2.000 pessoas, libertando endemoniados, tal, e aquela igreja, que se eu tivesse ouvido ele, eu fecharia. O que o pai disse lá no Monte da Transfiguração? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nós temos que ouvir a Jesus, a palavra de Deus. Aprenda. Nunca ouça nenhum homem se você já ouviu de Deus. Deixa eu explicar melhor. Se Deus lhe deu uma revelação na palavra, que através de você vai fazer uma obra, não ouça qualquer outra pessoa que venha falar o contrário. Eu sabia que Deus ia fazer um trabalho ali. E daquele trabalhinho pequeno surgiu uma denominação que está espalhada no mundo todo hoje, e que é uma das maiores do Brasil. Agora imagine você, se eu tivesse dado ouvido a esse grande amigo que educadamente quis me poupar de um fracasso. Não existe fracasso
para a pessoa que está assumindo, praticando a palavra de Deus. Fracasso existe para a pessoa que não tem coragem de se firmar na palavra, que não tem coragem de mudar os seus planos, os seus métodos, o meio de trabalhar. Quando a pessoa decide ser de Deus completamente. Olha, o diabo pode trazer tempestade, o diabo pode trazer o maior amigo, o diabo pode mostrar, e ele mostra, de uma maneira tão perfeita que você pensa que é Deus. O apóstolo Paulo diz que ele tem condição de transformar-se num anjo de luz. Não ouça. Ao contrário, levante-se e saia do seu barco. Dê a conhecer. Faça com que o povo veja o que é que você foi fazer ali. Eu vou para um estado, uma região onde não há igreja, principalmente de poder. Eu não tenho que chegar e frequentar as outras igrejas para ver o que é que está acontecendo nelas e conversar. Aí os pastores vêm e dizem, olha, aqui é muito difícil. Aqui é para quem realmente quer sofrer. Esse povo não ouve. Ah, é? Ah, então eu vou embora. O que eu vim fazer aqui? Que é isso? Se Deus me manda para uma região, Deus sabe o que é que está acontecendo ali e o potencial que Ele tem me dado, que eu poderia usar e libertar aquelas pessoas. Eu não vou ali para dividir, eu vou ali para somar, para multiplicar bênçãos. Eu não vou ali para colher, eu vou para plantar. Jesus foi a outra região. Quando ele chegou a outra banda, a província dos Gadarenos, que não era mais dos Gadarenos não, porque um endemoniado estava tomando conta dali. Tem muitas províncias, estados, regiões, que não são mais dos seus habitantes não. Antigamente era, eles tinham paz, viviam bem, plantavam, colhiam, tinham abundância. Entrou ali um espírito satânico e fez daquele povo um povo irresponsável, onde não se respeita mais o direito dos outros, onde a farra, a bebedeira, a prostituição, a preguiça e uma porção de outros espíritos entraram ali, estão destruindo aquela região. Aquilo ali já é território de ninguém. Os homens e as mulheres perderam o pudor, os jovens perderam o ânimo, e o povo agora quer viver na malandragem, ou estão vivendo no sofrimento, ou dominados por vícios, ou atacados por moléstias, doenças. É preciso que alguém vá lá. Esse local era chamado a terra dos Gadarenos, mas não era, porque havia ali um homem endemoniado que dominou uma região e ninguém passava por ali. Não se podia fazer mais nada. Existem regiões do país que estão assim. É o chefe do tráfico dos bandidos que manda naquela região. Ali nem polícia entra. É o fazendeiro tal que compra até autoridades, ali quem manda é ele, ali é ele. É uma autoridade que gosta de exercer a sua vontade. E o povo tem que abaixar a cabeça. É uma meia dúzia de comerciantes que ditam a norma. Todo mundo trabalha para eles, eles é que vendem, é como se fosse um trabalho escravo, que diz que a pessoa vai ganhar o que a pessoa vai ter. Controle total. Em outras regiões é um espírito de permissividade que faz com que o povo só queira festa, bagunça, carnaval, imoralidade, e até apoiado por certas autoridades.
Jesus, que é o dono dos céus e da terra, sabia que aquela província estava necessitada. Ele foi. E chegando ali, ele saiu do barco. É preciso que nós aprendamos a sair do barco. Temos estado no barco com o Senhor, temos aprendido de Deus, mas não podemos ficar somente dentro do barco, não temos que sair. Temos que dar a conhecer o povo de quem nós somos, do que temos, do que viemos fazer. Claro que nem todo mundo vai nos aceitar. Alguns vão olhar assim de rabo de olho. Esse é um explorador, hein? Ele veio aqui para nos explorar. O político olha e diz, olha, ele veio aqui para nas próximas eleições se candidatar. O chefe religioso, ele veio tomar aqui as minhas ovelhas. Não pode, elas são minhas. Aqui quem manda sou eu. Nós temos que acordar. E temos que partir para essa campanha de apresentação do que somos, do que é a nossa mensagem. O pobre tem que ouvir que nós temos a solução para o seu problema. O rico tem que ouvir que nós temos a solução para o dilema dele. O valente, o que não respeita ninguém, tem que ouvir que nós temos uma força maior do que a força bruta dele. O tímido, acanhado, aquele que vive tremendo de medo, tem que ouvir que nós temos uma libertação para lhe dar. E quando eles ouvirem, eles virão. Virão em quantidades. Você pode ser um comerciante que se mudou, estabeleceu-se numa área nova. Pode fazer o seu comércio segundo as leis do mercado. Mas pregue a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus para todo mundo. Ministre o conhecimento do Evangelho para todas aquelas pessoas. Elas vão ficar felizes, contentes e virão em quantidades a você. Olha, não tem coisa melhor que se faça para essa humanidade do que ministrar o conhecimento de Jesus. O mundo está como uma terra seca que está partindo aos pedaços. Está precisando da água da vida. Você começa e alguns se levantam, isso é religião, isso é tal, e você vai dando a palavra, de repente, são multidões que vêm a você e dizem, o que você tem eu quero. Era isto que eu procurava, precisava encontrar e não sabia. Eu volto a dizer, é preciso que nós nos demos a conhecer. Que nós saiamos do barco. Que nós saiamos para enfrentar as situações. Há espíritos que dominam pessoas há 60, 70 anos. E essas pessoas são até reputadas como líderes, como pessoas iluminadas. Mas são vidas amarguradas, são vidas derrotadas, vidas que têm uma tristeza dentro delas e que só não largaram essa fé morta, poluída que possui, porque ainda não encontraram o que precisam. Mas quando nós sairmos do barco e mostrarmos a mensagem que temos, a unção que recebemos dele, essas pessoas virão em quantidade. Essas pessoas serão transformadas. Essas pessoas serão modificadas. Que isso aconteça no seu ministério. Saia do seu barco. Há uma necessidade grande esperando por você. E você tem condição de supri-la. Estamos terminando a seção B dessa parte P, o endemoniado dos Gadarenos. É a lição número 3 do Ministério de Jesus. Vamos passar para a parte C, em nome do Senhor.
O melhor da música evangélica no seu rádio.